a tua palavra, Senhor amado, em nome de Jesus. Fala conosco aquilo que o Senhor já tem preparado, Senhor amado, e não aquilo que nós queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Amém, igreja? Amém! Glória. Em nome de Jesus, abre em Gálatas, seu capítulo 2. Glória a Quero Deus. agradecer a Deus por essa oportunidade. Aleluia! De Amém, estar na Senhor. presença dele, de estar na casa dele, Amém, Oh Deus fiel! e de poder cultuar novamente com os meus irmãos. Amém. Porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado Amém. até agora. Glória! Glória a Deus. Ele vai continuar nos ajudando. Amém. Aleluia! Oh, glória. Amém. Gálatas, no seu capítulo. Eu vou ler apenas o verso. Os irmãos podem se assentar em nome de Amém, Jesus, que é Senhor. o verso 20. Amém? Todos acharam? Amém. Gálatas, no seu capítulo 2. Na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Pode se assentar? Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, porque se Ele tem me ajudado até hoje, se eu estou aqui hoje, é porque Ele tem me sustentado e tem me ajudado. Glória a Porque em Deus! outra hora eu não estaria aqui, Amém. em outra hora você não estaria aqui, e em outra hora a gente estava destruído, acabado, porque o pecado ele nos consome e nos destrói por completo. Mas graças a Deus que estamos aqui, né? Irmãos, estamos diante de uma palavra a qual o Paulo, o que já foi citado aqui nessa noite, ao qual perseguia e passou a ser perseguido. O que eu acho lindo Paz, tudo bem? é que na passagem do Senhor, na passagem que Paulo ele vai para Damasco, no caminho, ele está perseguindo quem? Os cristãos, o homem. Mas quem é que aparece para ele? Jesus em glória. Amém. E Aleluia! ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele não estava perseguindo a Jesus o próprio, ele estava perseguindo o crente à carne. Eita, Jesus. Então nessa passagem eu vou aprender que quem nos persegue não está perseguindo a nós. Amém. Está perseguindo aquele que nos ajuda, Eita. aquele que nos mantém, está perseguindo a Jesus Cristo e não a nós. Glória a Deus! Aleluia! Paulo, ele fala isso, tá? A gente pode falar isso de certo modo, porque a gente volta para o mundo e vive para Deus. Só que ainda tem coisa na nossa vida que a gente tem que ir tirando todos os dias, a todo momento, a toda hora. Amém. Glória Só a que Deus. Paulo ele vivia 100% inteiramente a Deus. Então ele podia falar: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo é na carne, vivo é na fé do Filho de Deus, o qual se entregou por mim e por nós. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo nesse contexto para ele falar isso. A gente conhece a Bíblia de Saulo, o homem que foi perseguidor, e depois um perseguido e muito. O engraçado é que quando Jesus fala para Ananias orar por ele, ele fala: eu vou mostrar para ele como que tem que ser servo de Deus, como que tem que ser perseguido. Olha que interessante, Deus ele colocou a perseguição na vida de Paulo para ele aprender e não viver no comodismo, assim como Jonas que foi para o porão. Olha aí, Deus, olha aí. Eita. O engraçado é que a gente fala de Jonas. Aleluia. Uma coisa que eu aprendi é que Jonas ele tenta fugir da face de Deus, sim. Só que ele ia ficar correndo atrás da própria sombra dele, porque ninguém foge de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Mas aí o que Deus fez para a obra ser completa? Deus interviu, não permitiu que Jonas fosse para Tarse,
e depois para Jope, e depois ia continuar fugindo. Então Deus interviu para que a obra fosse completa. Então na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente está no mundo, a gente fala, eu não quero a Jesus Cristo, porque eu vou ter que largar isso, eu vou ter que parar isso, e a gente começa a correr tentar correr da face de Deus. Só que ninguém foge da face de Deus. Os olhos dele é como chamas, é como uma bola de fogo atrás da nossa vida. Eita. A cada lugar onde nós passar, qualquer coisa que a gente fizer, ele está com um sonhão, com a bila grande, para ver e anotando o que a gente está fazendo. Olha aí. Eita Deus. Então Jonas tentou correr da face do Senhor, só que ele ia ficar correndo em círculo. E isso é bonito porque Saul ele ia fazer isso também. Porque depois de Damasco ele ia continuar perseguindo o povo de Deus. E Deus vai lá e intervém. Aí ele cai, fica cego. Muitas das vezes a gente tem que ficar cego, não tem como. Porque a gente quer continuar correndo da face de Deus. E Deus fala, eu quero que você faz isso, eu quero que você larga isso. Só que a gente tenta correr, a gente tenta fazer o nosso querer, a nossa vontade. Aí Deus tem que intervir. Ele tem que mandar uma tempestade, ele tem que mandar alguma coisa para nos apertar. E continuando a história de Paulo, em nome de Jesus, a qual nós conhecemos, nessa parte aqui, Paulo ele vai repreender um certo homem que aprendeu com Jesus. Só que ele fazia errado. E Paulo ele repreende. Eu quero ler do verso 11 em diante, eu quero que os irmãos acompanhem em nome de Jesus, para vocês não falar que depois eu estou enganando. Para depois você falar, Jesus é amor, tá? Mas ele é ira também. Olha aí. Jesus, ele é amor, mas ele também corrige os que o amam. Glória a Jesus. No verso 11 vai nos dizer aqui, é Paulo falando, verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Olha aí, ó. No verso 10 ele vai explicar o porquê Paulo fez isso. Ele vai falar no verso 9, conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados as colunas, a graça que me se havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos circuncisão. Irmãos, Pedro, Tiago e João, eles pregavam para os judeus. Essa era a obra que eles tinham que fazer. Deus confiou isso na mão deles para eles fazer o que? Pregar para os judeus. E Paulo ele foi confiado o que? A pregar para os gentios. E Pedro, já naquele lugar, na Antioquia, chegando na Antioquia, Paulo chegando lá, Pedro ele já estava lá, só que ele estava sentado com os gentios. Trazendo para os dias de hoje, é crente sentando na roda do povo do mundo. Trazendo para os dias de hoje, é nós, é eu entrar numa balada e eu achar normal. Eita, E quando alguém me repreender, eu falar, você não pode me repreender. Mateus 7 vai falar, não julgueis para que não seja julgado. Só que ali Jesus estava sendo julgado pelos fariseus.
No capítulo 7, no verso 24, ele vai falar: não julgueis pela vista, não julgueis a carne, mas julgai segundo a reta justiça. E é o que é isso? Julgar dentro da palavra. Se eu estou errado, não importa o cargo que eu tenha, o meu irmão pode chegar em mim à vontade, livre, e falar: você está errado. E Deus, ele dá autoridade para a gente ser repreendido no meio do povo. Humildade para ouvir. Paulo, ele aprendeu isso com Jesus. Aonde? Mateus capítulo 23, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paulo, ele aprendeu isso com Jesus. Ao que? A repreender no meio do povo? Sim. A resistir na cara? Sim, porque estava errado. E tem gente hoje em dia falando que Jesus, ele fez isso. Jesus, ele não repreende. Tem gente querendo tirar a ira de Jesus. Nicodemos. Mateus, no seu capítulo 23, você vai entender o verso 13. Aqui é Jesus falando para os fariseus, tá? Ele vai dizer assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrai e nem deixais entrar aos que estão entrando. Aí no verso 25 ele vai dizer assim também: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Aí no verso 33 ele vai nos dizer: serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? É Jesus. Jesus. Os homens, eles julgam a aparência, mas Jesus, ele quer julgar o nosso interior. Para quê? 1 Coríntios capítulo 11 e o verso 32: se o mundo vos julga, é para que vocês, se o mundo te repreende, é para que vocês não sejam condenados com o mundo. Então Jesus, ele quer o quê? Ele quer nos dar uma dura para a gente não ser julgado com o mundo. É o quê? Para o inferno. Aqui ele fala: raça de víbora. Como é que vocês vão se livrar do inferno se vocês estão impedindo, se vocês nem querem ir para o céu e ainda estão impedindo o povo de ir para o céu? Eita, Jesus. Raça de víbora. Essa pregação é de quem? João Batista. Jesus aprendeu com quem? João Batista a pregar. A primeira pregação de Jesus, depois que ele foi batizado, é o que? Raça de víbora. Ei, é chegada a voz do reino dos céus. Glória a Deus. Essa vai que chegou. E ele pregando aqui para os hipócritas, para os fariseus, né? Que queria bater de frente com Jesus, que queria pegar Jesus no pulo. Ele veio falar essas coisas e Paulo aprendeu com ele. Ele fala: eu resisti a Pedro na cara, porque eu achei ele irrepreensível. E o que significa isso? Se você for ler, se você prestar atenção, Pedro, ele por ser apóstolo, ele estava se achando. A palavra do Senhor vai nos dizer porque ele se achava irrepreensível. É o quê? É gente que tem cargo hoje em dia, que Deus usa um menorzinho para repreender e não quer. Se acha intocável. Meu Deus. É verdade. Se acha o maioral. Meu Deus. Jesus vai dizer: aquele que se humilha, ele será exaltado. Glória a Deus. Olha Jesus. Aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcançou misericórdia. Aleluia. Amém. Só que aí Deus, ele não vai falar para você, porque você já não está mais ouvindo a voz dele. Meu Deus. Assim como foi com Eli. Deus teve que levantar um de dentro da casa dele, um menor, uma criança, para poder repreender ele. Olha Ah, aí. irmão, é mentira, vai ler. Vai ler. Samuel. Verdade. Samuel fala para ele: Eli, a casa tá meio bagunçada. Meu Deus. E Deus ainda... Eu vou falar um pouco com as palavras, depois você vai lá ler lá, 1 Samuel. E ele fala: a casa tá bagunçada, mas Deus, os seus filhos estão bagunçando tudo. Mas ele não aceita. E por ele não aceitar,
e aceitar, não aceitar a voz de Deus e aceitar o pecado dos outros e passar a mão em cima da cabeça, Deus ele cancela a ligação com ele, porque ele era sacerdote, 80 anos dentro da casa de Deus, mas já não ouvia mais a voz de Deus. Olha. Por quê? Porque ele não estava dando ouvido às repreensões. Jesus. É simples. Eli, homem sacerdote, ele julgava o povo de Deus. Ele devia escutar a voz de Deus para poder julgar o povo. Assim como fez Salomão, Senhor, me dá sabedoria para poder administrar o povo. Mas aí ele não escuta a voz de Deus. Aí acontece o quê? Cai do muro, cai da cadeira, quebra o pescoço, Deus cortou a ligação com ele e ali está confirmado. Ele já não queria mais ouvir a voz de Deus e teve que levantar um pequeno. Aleluia. Mas foi um pequeno que foi repreender a ele. Olha aí, Jesus. E tem gente que se acha irrepreensível, não. Meu Deus. Não me julga. Meu Jesus não julga ninguém, Jesus é amor, tá? Me prova se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Coríntios, se você ler o Novo Testamento todo e o Velho e mostrar pra mim que Deus ele também não é ira, aí eu jogo minha Bíblia fora. Porque Apocalipse é o quê? Apocalipse é a ira de Deus sendo derramada na terra. Olha aí, ó. É, pai. Ali vai falar de 7 castiçais da ira de Deus. Isso é terrível. Apocalipse vai nos dizer que o povo, quem ficar na terra, vai ter um medo tão grande que vai entrar dentro da caverna e vai pedir para ela cair em cima. Olha. Mas ele não vai achar a morte, porque ali não vai ter mais. A morte vai fugir. Você vai tomar um tiro, você vai cair no chão, vai ficar sentindo a dor, mas não vai morrer. Olha. É, pai. Eu prefiro ouvir palavras de repreensão agora. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu prefiro agora Amém. do que chegar naquele grande dia. É, Jesus. Meu Deus. Eu passo há 100 anos dentro da casa de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, eu sou crente, igual os fariseus. Era bonito por fora, se vestia bem, né? Pregava em pé, nas esquinas. Eu prego bem, eu falo bem. Me chamem de rabi, de mestre, porque Jesus vai falar. Eles se achavam mestre, mas eram cegos. Olha aí, Jesus. Olha só. Eu prefiro ser repreendido agora Amém. e deixar o meu pecado do que chegar naquele Glória a Deus. dentro da casa de Deus, mas se como ele não ouvir mais a voz de Deus e ainda ficar do lado de fora. Obrigado, Deus. Sabe qual é a pior coisa, irmão Barbosa? É a gente passar a vida toda dentro da casa de Deus e a gente não ouvir a voz dele e ainda achar alguma repreensão. Eita. Mas quando a gente chegar naquele grande dia, É, Senhor. Jesus ele vai olhar para a nossa cara. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. É, meu Deus. É, Jesus. Glória a Deus. Eu não quero. Obrigado, Jesus, por esta palavra. É, Eu falo para Deus nem que... Senhor, eu li a palavra. O Senhor tem rua, tem rua de ouro, tem muro de jaspe, de cristal. E se for para ficar no cantinho, no meio do mato com o Senhor, eu não quero ficar para fora. A agonia é tão grande, irmão Barbosa, de que vai ficar para fora. Porque ele vai ver o irmão entrando. Só que ele não vai entrar. É, meu Deus. E por que ele não vai entrar? Por não ter escutado Deus falar. Verdade. Por não ter querido. Eita, Deus. Eu não quero ficar Aleluia. do lado de fora. Meu Deus. Sendo dentro da casa de Deus, se achando irrepreensível. E Deus usando gente para falar, você está errado, pelo menos. E Deus ainda ele é bom porque ele não repreende no meio do povo. Mas Deus ele faz isso sim. Natan chegou em Davi contou uma pequena história ali. Davi tinha pecado, tinha pegado a mulher dos outros, tinha matado o homem. E ele vai falar para Davi, tem um certo homem que ele tinha uma ovelha só e veio o homem e matou ele, pegou a pequena ovelha dele. Aí ele conta a historinha, aí Davi se enche de ira, se achava irrepreensível. Se enche de ira, não, esse homem tem que matar. Aí Natan olha para ele, esse homem é você, Davi. Olha Aí aí. ele começa a chorar. Eita. Ali ele se arrepende. Uma coisa que eu aprendi o porquê
que Deus chama Davi segundo o coração de Deus. No Éden, quando Adão peca, ele se esconde da presença de Deus. Só que Deus só quer conversar com ele. Mas ele corre para o meio do mato, se escondendo com medo de Deus. Ele corre de Deus. E Davi escuta a repreensão e corre para Deus. Meu Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus. Aí Davi, com um pensamento pesado, vai pedir perdão a Deus. E ele escreve, que para mim é um dos mais bonitos, o Salmo 51. Senhor, tem misericórdia de mim. Afasta-te de mim as minhas transgressões. Glória a Deus. Senhor, arranca tudo de mim, mas não tira o teu espírito. Oh, Jesus. Glória, aleluia, Pai. A gente pode pecar, porque a gente é carne, a gente peca, a gente erra, o nosso pensamento é corrompido. A gente tem que lutar 24 horas por dia por causa disso. A nossa batalha é travada. Mas quando a gente corre para Deus é diferente. Quando você tenta se esconder de Deus, sendo que Ele só quer conversar com você, Ele quer te perdoar, Ele quer te curar para você poder curar os outros. Oh, glória. Amém, Senhor. Porque com o seu pecado você vai poder ajudar o seu irmão, que talvez caiu no mesmo erro ou que fez algo parecido. Mas você vai falar: meu irmão, eu fui alcançado pela graça de Deus. Jesus me perdoou e hoje eu estou aqui. Era para me ter morrido, mas hoje eu estou aqui porque Deus me perdoou. Glória a Deus. Ele correu para Deus, não correu de Deus. Assim como fez Adão, que foi expulso por causa disso, por causa do pecado. Talvez com um giro que sou minha, coisa minha, tá? Coisa minha. Eu acho que se ele tivesse pecado e Deus conversasse com ele ali, talvez ele até tinha acesso ao Éden. É coisa minha, da minha cabeça, tá? Mas como ele correu de Deus, não quis conversar, não quis conversa, Deus expulsou ele para ele não continuar pecando. Não é, Deus. E Davi ele corre para Deus. E quando a gente erra com pecado consciente, quando a gente fala que Deus não é ira, Jesus ele é só amor, Jesus é só amor, ele mostra pra gente que ele é ira também. No Velho Testamento, Acã, Deus fala para Josué: Josué, vai pra guerra, mas não traz nada, deixa tudo lá, destrói tudo, mata todo mundo, não traz nada pra cá. Aí um das tribos de Judá faz o que? Acã pega os despojos, né? Porque antigamente quando ia para a guerra se pegava o tesouro, se pegava tudo e trazia a riqueza. Só que Deus fala: não pega nada porque é amaldiçoado. Aí um das tribos de Judá, Acã, ele vai pegar e vai esconder debaixo da tenda dele. Ele cava um buraco e deixa lá, ninguém tá vendo. Meu pecadinho de estimação. Ninguém tá vendo, eu vou deixar ele aqui. Meu Deus. Olha aí. É meu. Ninguém vai tocar. Eu vou esconder, tá tudo certo, ninguém tá vendo. E Deus só lá de cima, ó, com os olhos de fogo. Aí ele fala: Josué, tem um no seu meio, o povo pecou contra mim. E tem pecado no meio do arraial, tem pecado no meio da tribo, tem pecado aí no meio. Aí o homem ele faz o que? Sábio, ele começa a chorar, ele pede: Senhor, mas por que veio isso? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? E Deus fala: por que você está assim, Josué? Josué capítulo 7 vai falar: Josué, por que você está assim? Porque você desfalece, pega o povo, né? Se santifica, ora, e de madrugada eu vou falar com vocês. Oh, glória. Aí ele pega, vai, Glória ao teu santifica. nome. Aí Deus começa: toma, pega 12 tribos, beleza. Aí começa a funilar. Tribo de Judá, tá bom. Veio da tribo de Judá o pecado, pega a tribo toda. Aí Deus fala: pega o mais velho, que era o avô de Acã. Aí ele se apresenta, não foi ele. Aí pega quem? O homem, Acã. Lançando a sorte, entre aspas, lançando a sorte. Deus fala: pega Acã. Aí Acã começa a se torcer um pouquinho. Aí Josué fala: por que você fez isso?
Deus falou que não era para pegar nada. Você trouxe o pecado para o nosso meio. Olha. Então quer dizer, Deus ele repreende na frente de todo mundo para que servir de exemplo. É bem assim. Porque ele chama as 12 tribos. São muita gente. Olha aí, ó. Mas Jesus, ele faz diferente hoje em dia, ainda bem, com as nossas vidas. Porque tem gente que não aguentaria ser repreendido no meio do povo. Aí Deus chama de cantinho, né? Deus chama de cantinho, ó, você tá errado, aí não ouve. Mas tá bom. Aí ele chama as 12 tribos, aí ele chama uma tribo só, aí ele chama o ancião da tribo, aí ele chama o homem que pegou. Então Deus ele repreende no meio do povo. Paulo ele faz isso porque ele sabia que ele podia repreender no meio do povo, porque tinha gente que ia ser enganado junto com ele. A palavra vai nos dizer que Barnabé, ele estava indo com Pedro. Ele estava caindo na mentira de Pedro, porque Pedro estava fazendo errado, mas ele estava achando que era certo. Ele, não, eu sou repreensível, ninguém me toca. E o homem Barnabé continuou também. Ele começou a cair no conto de Barnabé, de Pedro. Olha, tô entendendo. Aí quando Paulo resiste, repreende ele na frente de todo mundo, aí eles aprendem. Então a gente precisa de repreensão, a gente precisa de correção, a gente precisa de bênção, a gente precisa de ferida para ser curado depois e aprender. É verdade. Glória a Jesus. Porque na guerra é assim também. Deus. Tô Na entendendo. guerra você não vai para ficar deitado, você tem que ir para frente de batalha. Ei, Tem gente hoje, irmão Barbosa, que quer ficar deitado. olha aí, Eu Estevão. aprendi com o nosso irmão Rodolfo, através da palavra, que vida é movimento. Olha aí, Glória a Jesus. Deus. Louvado seja o teu nome. Isso é precioso. Vida é movimento. Quando Deus ele vai pegar os profetas, alguns profetas, e quando Jesus vai curar alguns, ele fala: levanta-te, Ei, Jesus. levanta-te e vai, Meu Deus. Eita, Jesus. levanta e anda. Ei, Jesus. Meu Deus. Glória a Deus. Se você está no meio da guerra e você está deitado, é porque você quer morrer. Eita. Meu Deus. Meu Jesus. Meu Deus. Se você está numa luta espiritual, mas você não age, você não faz nada, Ei, e alguém ainda chega para te repreender, você não aceita, é porque você quer morrer, Ei. você quer continuar. Jesus. Meu Deus. Então, se Deus te repreender, escuta, porque Ele quer seu bem. Amém, Senhor. Amém. Deus, Pai. Quem está no erro vai continuar, porque para Ele é certo. Ó. Mas Deus está olhando de lá de cima com os olhos de fogo, Meu Deus. e Ele está falando: está errado. Olha E aí. nós com o nosso ninguém me toca. Sou profeta. Olha. Eita, Jesus. Ninguém me toca, eu sou pastor, tenho anel no dedo. Varão. Sou santo. Meu Deus. Mas santo é a palavra certa porque isso é separado, né? Mas tem gente que se acha repreensível, se acha arcanjo. Arcanjo Miguel, arcanjo. Eita. Apóstolo. Meu Deus do céu. Mas Deus ele repreende. A palavra que Deus nos quer trazer hoje é isso. Se você for repreendido é porque Deus ele não quer que você seja julgado com o mundo, aonde? Naquele grande dia. Amém, Senhor. Então se você recebe a repreensão aqui embaixo é para você não ser repreendido lá em cima. Amém. Grande Porque a mestre. repreensão de lá de cima, Lúcifer ouviu a repreensão Obrigado por essa palavra, Senhor. e ficou de fora. E já não tem mais volta para ele. Mas hoje em dia a gente tem a palavra do Senhor para as nossas Glória a vidas. Deus. Amém. Obrigada, Oh, Deus. Pai, glória. Hoje em dia Deus ele nos repreende através da palavra. É, Jesus. Porque para mim ler essa palavra aqui, Deus teve que me repreender muito. Eita. Eu olhei para minha cama assim, eu não olhei para o passado, eu olhei para minha cama, eu falei: Senhor, é verdade. O Senhor já me repreendeu muitas vezes e eu aprendi. Mas eu tenho que ser repreendido mais. Ei, glória ao teu Porque nome. a mente humana, ela é corrompida. É assim, Jesus. A gente olha assim: Senhor, o Senhor não está no barco. Mas tá tudo se quebrando, tá tudo acabando. O Senhor, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? A gente é corrompido porque Deus está continuando no barco. Só que a gente não se mexe. Eita. A gente não quer ir chegar perto de Jesus e acordar Ele. Olha. Meu Deus. Porque os discípulos, quando ficaram com medo, quando Jesus estava no barco, foi até Ele. Aí a gente quer o quê? Senhor, eu quero uma casa, eu quero emprego, quero ficar parado.
Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Levando a palavra. Aí fica sentado. Olha aí, Jesus. Eita, Jesus. Fala, Mas Jesus. Deus, ele nos repreende para quê? Para nós se levantar. Obrigado, Deus. A gente gosta de Salmo 23. Oh, glória, aleluia. A gente gosta de Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes. Mas a vara e o cajado do Senhor, ela nos consola. A vara e o cajado servem para quê? Um lado para bater e o outro para puxar. Um lado Glória. para bater é quando você estiver parando. Oh. E o lado para puxar é quando você cair. Eita, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. É isso que Deus quer para as nossas vidas. É muito bom a gente receber bênção, é muito bom a gente receber cura. Eu amo. Porque nós precisa, como eu já falei aqui, eu vou continuar repetindo, porque precisa, né, falar isso. A gente é carne. Nós não somos santos, nós não somos irrepreensíveis. Vai ter uma hora que Deus ele vai colocar a gente no mar. Amém. Vai ter uma hora que Deus ele vai colocar a gente no deserto. Olha aí, Jesus. Vai ter uma hora que Deus ele vai ficar em silêncio, porque quando o professor ele coloca uma prova, ele fica em silêncio. Meu Deus. E a gente começa a se espernear. Meu Deus. A palavra do Senhor no Velho Testamento vai dizer assim: eu te coloquei no deserto para saber o que estava no seu coração. Mas eles se acharam irrepreensíveis. Eles acharam que por causa de alguns que se meteram ali no meio, Obrigado, Senhor, por essa eles palavra. olharam para trás e falaram: não, o Egito era melhor. Eita. As coisas do Egito eram melhor, lá pelo menos você trouxe nós aqui, Moisés. Para quê? Para nós morrer aqui? Não tinha lugar suficiente no Egito, no mundo? Olha. Por causa de alguns. Deus ele repreendeu a todos que ficaram de fora. Deus ele não podia matar todos, ele tentou. Moisés orou para o povo não ser morto por causa do pecado. A palavra é essa. Mas amém, eles ficaram pro lado de fora. É essa. Então quando Deus te colocar numa prova, quando Deus ele te repreender, ouve a voz do Senhor. Levanta, Amém. servo. Amém. Se você não quer me ouvir, leia a Bíblia. Levanta. Se você não quer ver a Bíblia, eu não sei o que você quer. Porque se não for falado aqui, vai ser falado lá fora. Eita. Porque se não for falado lá fora, Deus ele vai te pegar no quarto. E terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. É, meu Deus. Das mãos do inimigo, Deus nos tira. Mas quem é que vai te tirar da mão de Deus? Quando ele te colocar uma lepra, assim como fez com Jó. Olha aí, ó. Quando ele te colocar um espinho na cara que você não vai conseguir se levantar. Não aconteceu com o Paulo, mas Deus colocou um espinho na carne de Paulo para ele não se gloriar, né? Então repreendeu a Paulo também. Quando Deus te pegar no estreito, quando você não ouvir mais a voz de Deus e Deus te der a última chance, aí você vai ouvir. Então, em nome de Jesus, escuta a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Foi falado aqui sobre Jonas. Foi falado aqui sobre Jesus. Foi falado aqui, meu irmão, pelo amor de Deus. Deus ele nos bate, mas ele também nos cura. Isso é vida. Aqui Pedro ele foi repreendido, mas ele aprendeu e depois ele ganhou 5.000 almas. Depois ele foi ganhando muitas almas. Olha aí, ó. Quando Deus ele não quer nos repreender é porque a gente está parado. Eita. Quando ele nos repreende, quando ele puxa o freio, é porque a gente está se achando irrepreensível. Então ele precisa nos tirar do lugar, fazer a gente andar. Porque a gente só anda com pancada, é igual carro velho. Quantos empurrão, hein? Quantos empurrão? Jesus. Aí quando a gente fala, Deus vai lá, vai, anda. Levanta e anda. Glória a Jesus. Mas quando Deus ele repreende a gente ouve. Ele mostra as coisas inefáveis. Olha aí, olha Ele aí. nos repreende, a gente ouve. Olha aí, Deus ele Jesus. se mostra, Irmão Barbosa. Olha aí. Quando Deus nos repreende, a Glória gente ao começa a teu subir um nível a mais. Glória ao teu nome, Jesus. Amém, É, Senhor. Pai. Pedro ele foi repreendido, mas depois ele ganhou muitas almas e a sombra dele foi curada. Paulo ele tinha um espinho na carne, mas olha o homem. Até Deus ficou em silêncio para Jesus na cruz. Verdade, aleluia.
Foi uma repreensão? Não. Mas foi para que ele continuasse. Às vezes o silêncio de Deus é para a gente continuar também. Amém. Porque quando está tudo calmo, a gente quer ficar estacionado, a gente quer parar. Quando está tudo certinho, quando está com o dinheiro cheio de o bolso cheio de dinheiro, perdão. Quando a gente está tudo certinho, quando não tem uma briga nem nada, a gente para e estaciona. Só que Jesus era diferente, ele buscava na mansidão, ele buscava quando estava tudo tranquilo, e na tempestade ele dormia. Olha um exemplo de vida. Eita Deus, olha aí. Que prova disso? Jesus vai orar com os discípulos. Aí Jesus vai em cima orando, ora comigo, por favor. Jesus precisava de ajuda, olha só. Ora comigo, por favor. Aí eles ficam embaixo e Jesus sobe para cima, começa a orar. Ele volta, está dormindo. Mas estava tudo tranquilo, o crente dorme enquanto Jesus estava buscando. Aí no meio da tempestade, Jesus dormindo e eles perturbados. Eita, Jesus. Olha aí, meu Deus. Quando tudo estiver calmo, quando tudo estiver tranquilo, em nome de Jesus, continua buscando. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque Amém, quando tudo Senhor. estiver calmo, vai vir outra aprovação. Mas você já vai ter aprendido com a outra e na tranquilidade também você vai ter aprendido. Glória a Deus. Então aprenda com Jesus esse exemplo de vida. Quando estiver tudo calmo, busca. Amém, Senhor. E quando tudo estiver dando ruim, busca. Porque o homem tinha poder para isso também. E mesmo sem poder, e mesmo sem aquisição, Paulo repreenderia. Eu sei disso porque quando Deus nos tira de um certo lugar, de um nação de pecado, quando Deus ele nos tira do mundo, Ele quer nos usar. Aleluia. Ô, glória. Porque eu acho muito bonito, porque a gente fala, Senhor, me usa. Senhor, me dá visão. Senhor, me dá dom de cura. Aí Deus ele começa a nos provar. Senhor, a gente ora, Senhor, me dá mais fé, me ajuda. Senhor, me dá fé. Aí Deus coloca uma tempestade, aí você está dormindo. Eita. Ei. Senhor, me dá dom de cura. Aí Deus te coloca uma enfermidade que é para você mesmo orar e você vê que Deus te deu o dom. Aí você corre pro médico. É errado. É assim, Jesus. Não. É. Escuta, Deus colocou um médico pra gente ir lá, tá bom. Mas tem coisa que é Deus. Tem coisa que médico não vai resolver. Aleluia. Quantos testemunhos eu já ouvi? Eu ainda estou dentro da palavra, porque quando a gente é repreendido, Deus ele se mostra na gente. Quantas testemunhas eu ouvi, irmão, presbítero? Que a pessoa falava assim, eu tive uma enfermidade, eu ia no médico e eu corria para lá, corria para cá, mas ninguém sabia o que era. Aí eu orei a Deus e Deus me curou. Amém. Glória a Deus. A gente corre em vão, assim como Jonas. Deus ele só quer conversar com a gente. Eita, Senhor. Mas a gente corre. Porque é mais fácil buscar o médico do que buscar a Deus. Então, em nome de Jesus, quando você orar pedindo alguma coisa para Deus, não duvide, porque aquele que duvida é como a água do mar, que vai e volta e não fica nada. E você também não vai receber nada, porque você pediu mal e ainda duvidou. É. Quando você pedir algo para Deus, depois que você for repreendido, em nome de Jesus, ou então quando Deus falar com você e você não ouvir, Deus estiver em você, ou quando você ouvir também, não importa o momento. Quando você pedir algo para Deus, seja o que for, preste atenção no que Ele está falando. Amém. Amém. Preste atenção no que Ele vai falar com você. Aleluia. Porque Ele pode usar um pequeno e você não aceitar. Porque Ele pode usar um grande, porque pode vir um grande, que é o que está acontecendo no nosso meio hoje, muitos falsos mestres, falsos doutores, gente com anel no dedo, usando sabedoria humana para enganar o povo de Deus. Eita. Que é o que está acontecendo, que a gente vê isso e é verdade, a Bíblia fala, porque o povo perece por falta de conhecimento. Quando Deus ele falar com você, ouça em nome de Jesus, não queira Amém, correr, Senhor. não queira se esconder, porque Ele vai te pegar em qualquer esquina, Ele vai te pegar em qualquer lugar. Jesus. E vai ser pior. Paulo ele fica cego, ele cai, ele fica cego. Ele tenta correr de Deus, mas ele não consegue. Ele tenta correr para Damasco, mas ele não consegue. Ele fica cego e precisa da ajuda dos outros. E tem que ouvir um pequeno.
E tem que ouvir a quem ele perseguia. Eita! Então, tem gente que te persegue, que vai precisar de você para orar. Tem gente Aleluia. que vai precisar de você para dar uma ajuda. Ô, glória. Oh, Jesus, estou entendendo. Tá descendo. Mas Ananias com medo, ele tenta fugir também. E Deus ele fala, homem, tu não sabe que tá bom, ele foi perseguidor, tá, mas ele vai ser perseguido agora. Ele vai ser um de vocês. E Ananias, Ai, glória! Glória a Deus. Meu Deus também, aleluia. Ananias recebeu uma repreensão também. Mas em nome de Jesus, ouça a voz de Deus quando Deus te repreender. Porque através de uma repreensão pode vir muita salvação, assim como foi com Jonas, Glória a Jesus. assim como foi com Pedro, assim como foi com Paulo. Em nome de Jesus, Deus ele quer te usar. Mas como Deus vai me usar se eu estou no erro? Deus ele usa a gente do erro? Pode usar, porque ele usa aquele que é da maneira que ele quer. Amém. Pode usar sim. Mas Deus, ele não quer só me usar nesse momento e sair assim como era a arca da aliança. Ele quer habitar dentro de mim. Aleluia. Eita, Jesus. Ele quer tirar tudo que não é dele. Ele quer limpar o exterior e o interior. E Aleluia. ele quer fazer habitação. Ele não quer só passar, ele quer ficar. Ô, glória. Glória a Jesus. Aleluia. Então quando você for repreendido é porque o Senhor quer o seu bem. E quando você for repreendido, quando eu Amém, for Senhor. repreendido, é porque o Senhor quer me usar para poder alcançar vida. Amém. Glória a Deus. Então em nome de Jesus, nessa noite, não endureça o seu coração, assim como Amém. fez o povo do Egito. Amém. Assim como Deus fez com o Faraó também. Não endureça o seu coração e ouça a palavra do Senhor. Porque a gente conhece a palavra, a gente conhece a verdade, mas ainda não é liberto. É. A gente usa muito de conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Mas no 36, quem conhece o Filho verdadeiramente é liberto. Aleluia. Então tem gente que não é liberto dentro da casa do Senhor, assim como eu preciso ser liberto todo dia. Mas como eu vou ser aprovado se a aprovação não vir? Aí, irmão. Como eu vou ser aprovado se o irmão me der um tapa na cara e eu revidar? Como eu vou ser aprovado se as coisas estão dando errado e eu quero desistir de Deus? É, Deus. Que culpa Deus tem com você? Você não pediu para ser usado? Eita. É isso. Eita, Jesus. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Olha aí, papai. Aleluia. Deus que confirma Glória a Deus. sua Quanto palavra. mais é dado, mais Deus requer. A palavra do Senhor vai nos dizer que o homem ele pega uns talentos, ele dá uns dinheiro para alguns e fala, vai e granjeia, vai e ganha mais. Aí vem um de 5, pegar mais 5. Vem um de 3, pegar mais 3. E assim por diante. Aí vem um com 1 que ele deu. Deus ele confiou uma única coisa na mão do ser humano. Aí ele vai lá e não usa. Aí Deus faz o quê? Repreende. Ei, Jesus. Então o que Deus der na sua mão, pelo amor de Deus, usa. Amém. Em nome de Jesus. Se Deus deu alguma coisa na sua mão, Ele vai te repreender para você aprender e não desistir, não olhar para trás. Porque tem muito crente hoje em dia que em vez de olhar para a cama, ele está olhando para trás. Como assim, irmão Anderson? Tem crente que olha para trás e fala, mas o mundo era melhor, não passava por tanta coisa. Eita. O mundo era melhor. Ninguém me caluniava, eu fazia o que eu queria. Esse é o tipo de crente que olha para trás, mas quem olha para a cama vê o que Deus fez na vida dele. Eita, Jesus. Quem olha para a cama, eu era paralítico. E Jesus me curou e falou, levanta e anda. Aleluia. Oh, Deus. Eu era paralítico, eu tinha lepra, eu era doente, e Jesus ele me curou e hoje eu estou aqui. Glória. Você vê assim. Oh, Deus poderoso. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Se Deus ele te repreender, seja onde for, queira como for, é porque Ele te ama. Amém. Glória a Deus. É porque você ainda tem uma solução e Ele confia nas suas mãos.
Amém, Jesus. Porque dom não salva. Dom ele não salva. É verdade. Olha aí. O que salva é o que? A nossa retidão com Deus. Amém, tô entendendo. Enoque andava com Deus, andava lado a lado com Deus e foi transladado. Enoque. Aí Adão não repreendia a Deus Sinal que tinha feito e correu dele. transladação. E Enoque andava com Deus, obedecia e foi transladado. E Adão errou, correu de Deus e foi expulso. Em Andava. nome de Jesus, quando Deus te repreender, ouça a voz do Senhor. Amém. Não, mas o irmão não está falando besteira, é contra a minha vida. Pega a sua Bíblia dentro de casa e abre no Novo Testamento assim, ó. Tá? Gálatas. Gálatas, Romanos, Coríntios. Vê Jesus pregando como que era. Se você está achando que é coisa da minha cabeça, lê lá depois. Glória ao teu nome. Não, Jesus, Deus, ele vai te repreender. Mas ouça a voz dele. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. É melhor ser repreendido Obrigado aqui na por terra. essa palavra. É melhor ser repreendido aqui na terra. Obrigado, Senhor. E ainda tem chance de se consertar, voltar para os caminhos, porque se converter é dar um passo para frente, dar uma volta e voltar para os caminhos. Porque quando a gente está errando, a gente está indo para o caminho errado. E Deus ele fala, não é assim que eu quero. Aí a gente se converte, faz a volta e volta para os caminhos do Senhor. Ô, A qual glória. ele quer. Amém. Então se você for repreendido pela palavra, se converta, Glória a em Deus. nome de Jesus, volte para onde Deus quer e não o que você quer, Amém, Senhor. e comece a ouvir a voz do Senhor, porque Ele vai se revelar a você. Ô, glória. Amém, Senhor. Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu quero bênção, mas eu não escuto a voz de Deus. Eu quero cura, eu quero milagre, Fala, mas eu não Senhor. escuto a voz de Deus. Fala, papai. Fala, papai. Se a cura, se o milagre não vir de Deus, vai vir de quem? É. Se eu não escutar o que está vindo de cima para a minha vida, que é ela que vem as bênçãos, a riqueza, a vida em abundância, toda a riqueza vem de lá de cima, não é material, porque lá não tem coisa física, é espiritual. Aleluia. Se tudo vem de lá de cima, por que eu não vou ouvir quem é que está lá em cima? Aí eu não dou ouvido para quem está lá em cima, eu dou ouvido para quem está aqui embaixo. Eu deixo de ouvir a Deus e eu escuto os homens. Paulo ele fala, será que eu tenho agradado a Deus ou os homens? Se eu agradasse os homens, eu não seria mais servo de Cristo. Eita. Então quando Deus te repreender em nome de Jesus, essa palavra ela pode não te agradar, não me importa. Essa palavra ela não pode entrar no seu coração, não me importa. Glória ao teu Creia nome. você em Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Porque Deus ele vai usar outra pessoa. Eu posso morrer hoje, agora, daqui a 10 minutos, Deus vai usar outra pessoa. É. Porque Deus ele faz isso. No Antigo Testamento ele pega muitos profetas e os homens vão o que? Mata. Aí Deus de lá de cima, estou matando o meu povinho, estou matando os meus. Eu vou ter que descer e repreender eles. Eita, verdade. Então quando você não escutar a voz de Deus, Deus ele vai começar a te repreender. Vai descer. Aí ele desce. E quando Eita. ele desce, meu irmão, Tô entendendo, Jesus. você é jogado dentro da baleia, você é jogado no leito, você é jogado. Você, em vez de começar a crescer, você retrocede. Porque as coisas não andam quando eu obedeço. A gente fala sobre o Malaquias 3:10, o dízimo. Só que quando a gente para de dizimar, quando a gente para de ajudar o nosso próximo, na casa do Senhor, porque a gente não quer dar dinheiro para o nosso irmão, a gente não quer ajudar o irmão no financeiro, porque o dinheiro já tomou conta do nosso coração, Eita, Jesus. aí a gente traz para a casa do Senhor, amém. Quando a gente para de ajudar o nosso próximo, as coisas começam a dar errado na nossa vida. Dá. Agora fala que é mentira. É Prova na vida que é verdade. Quando a gente para de amar o nosso próximo, a gente é chamado de mentiroso. Olha aí, Jesus. É. Quando a gente para de amar, de ouvir a voz de Deus, Deus ele se afasta. Ele não vai te rejeitar, entenda. Jesus ele não vai te rejeitar. Porque Jesus fala, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas ele deixa você ser guiado pelos seus olhos.
Por quê? Porque os fariseus eram assim, cego. E um cego guia outro cego, ele cai no buraco e os dois morrem. Eita. Então, em nome de Jesus, parei. Quando você chegar em casa, você viu uma pregação de bênção. Em nome do Senhor Jesus, quando Deus ele usa alguém para repreender, quando Deus ele falar com você, ouça a voz de Deus. Amém. Ouça. Amém, Se Senhor. você não quer ouvir pregador, se você não quer ouvir pastora, se você não quer ouvir ninguém, amém. Então, entra no quarto, fala, Senhor, onde eu estou errando? Aí Deus ele te mostra. Amém. Glória. Eu tenho certeza, eu dou a minha vida se isso for mentira. Fala Se você assim. dobrar o seu joelho no seu quarto e Ele quiser fala. ouvir a voz do Senhor, ele fala. Fala. Ele fala. Fala. Glória a Deus. Então ouça a voz do Senhor. Glória a Amém. Deus. A palavra foi de repreensão Glória a Deus. para as nossas vidas. Só que ele nos repreende para nós ver onde a gente está errando e continuar Amém. prosseguindo. Glória a Deus. Amém. Ele quer nos usar, mas como ele vai nos tirar para fora, se tem uma pedra nos atrapalhando, É. como ele vai nos tirar, nos levantar, se a gente está olhando para o tanque. Então, em nome de Jesus, leva essa palavra para casa. Amém. Glória a Deus.